Olá, estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Obalide, do componente curricular de Ciências, objeto de conhecimento, bactérias e fungos, aula de número 19. Nessa aula, nós vamos fazer a complementação da aula 18, que nós falamos sobre a ação decompositora. É agora que você vai colocar em prática o seu conhecimento, vai poder também esclarecer alguma dúvida e também enriquecer ainda mais o conhecimento que você já tem. Material organizado, rotina de estudante é aquela que nós temos o quê? O hábito de iniciar a nossa aula já com o material. Nada de levantar para pegar alguma coisa, o seu lápis, a borracha, caderno e a atividade da plataforma já está aí com você, porque nós já criamos o hábito da rotina de um estudante. Feito isso, é hora então da nossa videoaula. Bactérias e fungos do bem. Hoje nós vamos ver as bactérias e os fungos com outro olhar do conhecimento. Na alimentação, algumas espécies de fungos e bactérias são utilizadas na produção de alimentos. A transformação do álcool etílico em ácido acético, conhecido como vinagre. Mas, professora, o vinagre, então, ele tem algum tipo de fungo? Sim, porque é através desses fungos que vai acontecer o quê? A fermentação. Vamos ver também um outro exemplo, os lactobacilos, grupo de bactérias muito utilizado pelas indústrias de laticínios para fazer alguns alimentos que vão nos fazer bem. Um exemplo que eu dou para vocês é quando nós estamos desidratados com diarreia, é fazer o uso do leite fermentado. O que é o leite fermentado? Ele tem lactobacilos vivos e faz o quê? A recomposição da nossa flora intestinal. Mas nós temos também os lactobacilos presentes no iogurte, bebida láctea, que é a bebida feita do soro do leite e o leite fermentado que eu acabei de falar. Para fazer o pão, usamos os fungos chamados de levedura, que permitem que a massa fique macia e fofa. E como a gente consegue esse processo da levedura? Através do fermento. Nós temos o fermento em pó, o fermento granulado e também o fermento em forma de pasta, que é utilizado para fazer pão e bolo. O que acontece com o processo de fermentação? Uma vez misturados os ingredientes, precisa de um tempo de pausa, que é chamado de repouso. Repousando a massa, ela vai fazer o quê? Dobrar de tamanho, triplicar às vezes, depende também do clima. Em dias mais quentes, que o calor está bem forte, a massa cresce mais rápido e desenvolve também de tamanho em dias mais quentes, com rapidez, e também o tamanho dela é maior. Em certos tipos de queijo são empregados fungos, que lhe dão um sabor bem característico, que o exemplo aí é o queijo gorgonzola. Quando ele fica aí vários dias com os fungos agindo, ele parece aí, como está na imagem, que ele está mofado, mas ele está apto a ser consumido. Mas o que acontece? O fungo, além de ter deixado essa cor diferente, ele deixa também um sabor diferente no queijo. Na indústria de medicamentos,
na produção de medicamentos como antibióticos, vitaminas, hormônios do crescimento e insulina. Então, se você está passando mal da garganta, do ouvido, alguma infecção, e você fez o uso aí de amoxicilina, de azitromicina, de penicilina ou qualquer outro antibiótico, você pode ter a certeza que ele foi feito com a base de fungos. Na agricultura, são usados na substituição de herbicidas químicos, controlando a população de larvas, lagartas, brocas, moscas e mosquitos. O que eles fazem? Eles pegam os fungos, fazem uma mistura para estar borrifando, para estar jogando ali e estar matando essas pragas. Na indústria de combustíveis, são utilizados na fabricação de biocombustíveis, que são feitos a partir da cana-de-açúcar, da beterraba, da mandioca, da mamona, do milho e da soja, que o exemplo aí é o etanol e o biogás. O que acontece com a cana-de-açúcar? Uma lavoura de cana-de-açúcar, ela vai passar pelo processo de queima e fazer o quê? O combustível, mas também vai ter aí agregado o fungo para estar formando esse combustível. Atividades. 1. Sobre o uso dos fungos e bactérias pelo homem, é correto afirmar que a utilização desses seres microscópicos não trazem nenhum benefício? Você concorda? Foi isso que nós acabamos de falar? Não traz nenhum benefício? Então, a nossa resposta é falsa. Traz benefício, sim. Ele é microscópio? É. Nós não conseguimos enxergar, ver a olho nu. É necessário um microscópio. Nos medicamentos, somente as bactérias são utilizadas de modo eficiente? Não. Os fungos são utilizados também de modo eficiente. A utilização dos fungos e bactérias trouxeram muitas vantagens aos seres humanos? Verdade. Essa descoberta aí trouxe muita vantagem, como a gente viu, na medicação, na alimentação, na agricultura, na indústria e outras mais. Então, é verdadeiro dizer que a utilização dos fungos e bactérias trouxeram muitas vantagens aos seres humanos. Somente são utilizados nas indústrias de medicamentos e de combustível? É falso, não é não. Na rede alimentícia, nós falamos, nas indústrias, na alimentação, não é só isso não. Então, se você prestou atenção na explicação, você já marcou aí que essa questão é falsa. Não há nenhuma evidência científica sobre o uso na indústria farmacêutica. Essa também é falsa, porque existe sim na indústria farmacêutica um registro que tem evidência científica que os fungos são benéficos para a realização dos antibióticos. Nós já falamos aí, e eu até citei alguns mais conhecidos. Ingerir alimentos em que foram usados fungos ou bactérias é sempre muito perigoso à saúde? Falso. Depende muito, depende muito. O que nós falamos? Que no queijo tem, que no pão tem, que no bolo tem, depende da maneira, do processo que foi utilizado. Se nós temos no vinagre os fungos e bactérias, o que acontece? O vinagre, ele é
um condimento que ele pode ser usado na nossa alimentação? Sim, então isso aí é muito relativo, depende da maneira que está sendo utilizado. Agora, se você está com sua mão suja e pega no alimento, aí sim vai ser prejudicial à sua saúde. Atividade de número 2. Complete as afirmativas abaixo usando algumas palavras apresentadas no quadro. Então, nós temos aí com biocombustíveis, agricultura, lactobacilos, antibióticos e leveduras. Letra A. Vem sendo aplicado controladores biológicos em substituição aos herbicidas químicos. Então, nós falamos o quê? Que na agricultura está acontecendo, eles estão trocando aí aqueles produtos químicos pelo uso dos fungos, para estar matando as pragas. Letra B. Bactérias conhecidas como um espaço são necessárias à produção de iogurtes. Então, nós falamos aqui, então, das bactérias conhecidas como lactobacilos. São necessárias à produção de iogurtes. Então, eu dei até o exemplo aí do leite fermentado, que também é feito com os lactobacilos. C. Um espaço, permitem a redução de gases que poluem o ambiente. Então, os biocombustíveis. O que são os biocombustíveis? São os combustíveis feitos de matéria orgânica, como cana-de-açúcar, beterraba e outros exemplos que nós demos no slide anterior. D. Na fabricação de pães, usamos fungos que permitem que a massa fique fofa e macia. Então, nós usamos o quê? As leveduras, que nós conhecemos popularmente como fermento. É o fermento que faz o quê? Com que a massa fique fofa, macia e venha crescer. Ela venha dobrar de tamanho. Letra E. São medicamentos usados no tratamento de doenças causadas por bactérias. Então, nós temos aqui os antibióticos. Os antibióticos, eles vão combater aquela bactéria, aquela infecção que a gente está no corpo, como exemplo, uma dor de garganta, dor de ouvido, uma infecção no pulmão. Então, você precisa de quê? De um antibiótico. Atividade de número 3. Classifique as alternativas abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso. Então, nós vamos primeiro analisar a frase. As bactérias são seres que só podem ser visualizados com o uso de microscópio. O que você acha? Se você marcou verdadeiro, você acertou. Nós não conseguimos ver as bactérias presentes no ar, nem na nossa mão, se a gente não estiver utilizando um microscópio, porque são partículas muito pequenas para serem vistas a olho nu. Alguns fungos e bactérias podem ser classificados como seres decompositores? Verdade. Fungos e bactérias têm a função, além de auxiliar na medicação, na indústria, nos alimentos, também fazer o quê? A decomposição, como nós falamos na aula número 18, ação decompositora. Se você não assistiu ainda, é hora de estar voltando e assistindo essa aula. Somente as bactérias são usadas na produção de medicamentos? Falso. Os fungos são usados também na fabricação de medicamentos. Plantas, fungos e bactérias são utilizados na produção
dos biocombustíveis, que são os combustíveis orgânicos, aquele que vem da natureza? Verdade. Então, nós temos o exemplo aí da beterraba, da cana-do-açúcar, que também faz aí o biocombustíveis. O etanol é um combustível produzido com a utilização de fungos? Verdade. Nós já falamos sobre isso, o etanol e o biogás. 4. Você acredita, é pessoal, você, é sua opinião, que os fungos e as bactérias só nos trazem benefícios? Explique. Então, de que forma que você vai explicar? Você vai pegar agora a base da nossa aula, que foi o conhecimento de fungos e bactérias, e você vai formar a sua opinião. Não deixe de fazer essa atividade, não deixe de estar postando também no WhatsApp da sua sala, mostrando para sua professora, você vai estar sendo avaliado, os seus amigos vão ver a sua compreensão e vai ter o quê? Uma troca do conhecimento. E esse é o nosso objetivo. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau e até a próxima aula!